Louvado seja Deus. Aleluia. Deus eterno, Deus amado, nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado e bendito e soberano ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos iniciando a nossa live para celebrar a Deus mais uma vez. Eu não compartilhei com muita gente, compartilhei com um grupo muito pequeno de pessoas, mas eu sei que vai dar para você assistir. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a outra face dos milagres. Amém? Milagres. Quantos estão esperando o milagre de Deus? Então, nessa tarde eu vou falar sobre milagres, o amuleto. Deus, o amuleto. No livro de Isaías, no capítulo 23, no capítulo 53, fala sobre o chamado de Jesus, seu ministério, o que ele veio para fazer. Aleluia. No livro de Isaías, o profeta, capítulo 53, diz assim a palavra de Deus: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, ou fomos curados. Aleluia. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e as nossas doenças levou sobre si. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra que eu vou ler, que eu vou pregar para vocês hoje. Aleluia. Há uma nova geração do povo de Deus.
a uma nova geração. E estamos crescendo, mas esta geração, ela está crescendo deformada. Esta geração, ela está crescendo de uma forma deturpada, com uma visão deformada dos milagres de Deus. Não por escolha própria, não. E sim pela ausência de ensino e confrontação profética quanto ao procedimento atual da igreja. Esta é a razão pela qual estou trazendo esta live. Olha, durante muito tempo a igreja do Senhor Jesus esteve muito aquém do que lhe é dele de direito, e não chegou a provar nada. E não chegou a provar muito do poder de Deus. Depois, sobre o derramar do Espírito Santo, a igreja começou a ser restaurada. E os dons espirituais, eles foram se tornando cada vez mais evidentes. Bem como o ensino da fé e da nossa posição em Cristo Jesus. Gente, vamos parar de fazer. Adário, seja bem-vindo. Eu louvo a Deus pelo legado. Eu louvo a Deus pelo legado de fé que minha geração recebeu. A minha geração dos anos 80. Esses anos que não voltam mais. Uma geração que foi desafiada a confiar em Deus e apropriar-se de tudo quanto Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Tudo que você orava, você recebia. Tudo que você pedia vinha nas suas mãos. Olha, porque tudo veio através do Calvário. O Calvário estava aberto. O caminho da cruz estava liberado para qualquer um, para ir, para vir. Amados, e eu não entendo por que a igreja tornou do jeito que tornou. A gente tinha um legado. A gente tinha um legado.
E poderia aproximar-se qualquer hora dos milagres de Deus, do Calvário, da cruz. Dá um abraço no Vinícius para mim, Adário. Somos desafiados a confiar em Deus e a gente foi desafiado a confiar em Deus. E a gente conquistava tudo o que a gente pedia. Eu não quero desmotivar alguém em relação aos milagres, pois Deus ainda é o mesmo. Olha, Deus ainda, Ele é o mesmo. E não deixou, e nem deixará de operar no meio do seu povo. Você ouviu? Se você tentar tirar os milagres da pregação do Evangelho, você acaba descaracterizando-o por completo. Se você tentar tirar os milagres da pregação do Evangelho, porque os milagres é que caracteriza o verdadeiro Evangelho. O que quero é chamar sua atenção para o outro lado da história. O outro lado da história. Uma história que não tem sido entendida e nem compreendida e nem ensinada na igreja em geral. Não ensino mais. Esta é a hora de considerar e refletir o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo. Precisamos voltar ao nosso modelo bíblico. Senão nós vamos virar uma geração que, movida por uma busca interesseira e distorcida de Deus, porque hoje a geração que nós estamos vendo aí hoje é uma geração interesseira. É uma geração que está aí somente para buscar. É uma geração que tem uma ideia distorcida do Deus que elas servem. E por isso muitas igrejas estão perdendo o avivamento. Estão perdendo e vão perder o avivamento que está por vir. E o avivamento está vindo. Olha, abra seu coração. Abra seu coração em meditação e oração sobre as porções bíblicas. E deixe ser ministrado pelo Senhor. Domingo ontem eu passei perto de muitas igrejas, era 8 horas da manhã, e eu vi as suas portas fechadas.
Eles estavam com as portas arriadas e fechadas, sem escola bíblica dominical. Estão pregando erradamente sobre milagres. Eles estão fazendo de Deus o amuleto na vida dos necessitados. Amuletos na vida dos necessitados. De fato, eu sei que Deus pode todas as coisas e Deus faz maravilhas. Mas as pregações hoje estão sendo pregadas de uma maneira errada. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia toda, de capa a capa. Paulo declarou aos Coríntios que quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, sim. Assim, por meio dele, o Amém. E pronunciado por nós para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Edileuza Maria e Lu Alves, sejam bem-vindas. Cada promessa que Deus tem feito em sua palavra à igreja é para hoje. Não existe promessa para ontem ou para depois de ontem. Promessa para a semana passada, porque o passado se foi. A promessa de Deus é para hoje. Creio na fé que se expressa por meio da confissão, pois confessar a palavra é bíblico. É bíblico. Aleluia. As promessas de Deus são para hoje. Creio em falar à montanha. Eu creio. Monte, mova-se daqui e vai para outro lugar. Eu creio. Eu creio. Se a palavra diz, eu creio. Dar ordem aos seus problemas, eu creio. Creio que a cura é para hoje. Entendeu, Lu Alves? A cura é para hoje. A cura é para hoje. E foi conquistada por Cristo para cada um de nós. Se você está doente na live, você tem direito à cura. E foi conquistada por Cristo para cada um de nós. Se você está doente na live, você tem direito à cura. Seja curado agora. Seja curado agora. Eu profetizo a minha cura. Eu profetizo a sua cura. Porque a cura, ela foi conquistada por Cristo para cada um de nós. Cada um de nós. As primeiras revelações de Deus
que eu recebi na palavra do Senhor envolvia exatamente estes assuntos. E eles se tornaram a minha maior ênfase quando comecei a pregar. Curas e milagres. Fátima Gomes, seja bem-vinda, Fátima Gomes. Eu comecei a pregar sobre curas, porque eu era resultado de uma cura. Eu comecei a pregar contra doenças, porque havia um antídoto contra a doença. Eu comecei a pregar sobre a cura, porque eu era leproso e Jesus me curou. E eu comecei a pregar. Eu não abri mão destas verdades bíblicas, não abri mão. Então eu me sinto à vontade para falar tudo que está neste livro. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, eu tenho toda a liberdade de falar. Mas o que eu condeno é a crença. É a crença daqueles que confundem dar ordem ao seu problema com dar ordens a Deus. Você não dá ordem a Deus. Você dá ordem ao problema. Você não dá ordem ao Espírito Santo. Você dá ordem à doença. É isto que eu sou contra. Eu não posso ficar indiferente diante das ênfases que estão fazendo de Deus nada além de um amuleto. Ele não é um talismã poderoso. Que resolve os problemas de qualquer um que o use em contradição com os princípios que ele mesmo já ensinou. Desde o início do meu ministério, eu sempre, desde o início, quando eu comecei a pregar, sempre houve pessoas que vinham até a mim vinham atrás de mim, atrás da minha esposa, não porque estivessem interessados em Deus, mas sim em resolver os seus próprios problemas. Você entendeu? No entanto, isto nunca nos incomodou, nunca me incomodou, pelo fato de que vimos desta busca uma excelente oportunidade para despertar essas pessoas para buscarem ao Senhor. Para buscar ao Senhor. O pastor ama quando você fica correndo atrás dele. O pastor ama quando você está ali do lado dele, bajulando ele, chamando ele de santo, chamando ele de semideus, fazendo dele o seu amuleto. Toda hora você está ligando, pastor, ora por mim. Toda hora você está falando, pastor, ora por mim. Pastor, me dá uma cesta básica. Pastor, paga minha conta de luz. Pastor, paga a minha água. Você entendeu?
Nós temos que ensinar as pessoas a buscarem a Deus. Então, eu vi uma excelente oportunidade para despertar nas pessoas: busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Mas com o passar do tempo a gente via que se não cuidássemos daquilo que enfatizamos, se não cuidarmos, nós mesmos estaríamos levando as pessoas ao enfoque errado. Muitos pastores aconselham você de uma forma errada. Entendeu, Fátima Gomes? Levamos as pessoas a fazer algo que não é correto. Você aí de Portugal, minha querida. Um grande abraço, Fátima. Certa ocasião, um senhor, ele me procurou. Ele me procurou na igreja, porque eu estava pastoreando nesta época, agora eu não estou pastoreando mais. Porque ele ouviu falar que a gente orava com os enfermos, e muitos deles eram curados. Até hoje eu faço esse trabalho. Muitos eram curados. E ele então marcou um horário para que eu pudesse atendê-lo. Ele era um homem rico. E quando eu comecei a conversar com ele, ele me disse que queria que eu orasse para que Deus o curasse de um problema de impotência sexual. Pois ele vinha passando vergonha com a mulherada. Vamos falar desse jeito. Ele passava vergonha. A expressão coletiva adotada por ele me chocou. Eu estou falando com vocês do jeito que ele falou comigo. E eu, então, acabei perguntando a ele se ele era casado. Por acaso você é casado? Ele respondeu afirmativamente: sim, eu sou casado. Mas ele alegou que há 8 anos não dormia com a esposa no mesmo quarto e que não tinha nenhum contato físico. Então eu não me contive. E eu lhe falei: o senhor é casado? Vive em adultério e prostituição? E quer que eu ore a Deus para que Ele o abençoe de modo que suas relações pecaminosas não falhem? Eu falei desta maneira com ele. E ele descaradamente insistiu para que eu orasse. Eu abri a Bíblia e comecei a mostrar a ele o que Deus dizia da sua situação. Eu mostrei a ele que se não se arrependesse, ele perderia a sua alma e que Deus jamais o curaria para lhe dar um empurrão final ao inferno. E eu ainda disse a ele que eu iria pedir a Deus para que o tornasse definitivamente impotente. E ele assustou-se.
Mas ele não quis entregar a sua vida a Cristo e nunca mais me procurou. Você imagine um cidadão que é impotente sexual, chega perto de mim e fala: Pastor Abraão, ore por mim porque eu tenho passado vergonha com as mulheradas. Ele estava em adultério. Ele passava vergonha com as mulheradas. E depois ele me fala que ele era casado há 8 anos e que não dormia com a esposa. Então eu disse a ele: se eu orar e Deus te curar, eu vou estar te condenando a ir ao inferno. Quando você não faz a vontade da pessoa, a pessoa te abandona. Entendeu, Fátima Gomes? A pessoa te abandona. Quando você fala a verdade para ela, ela te abandona. Ela vai embora. A partir de então eu comecei a refletir em como muitas vezes nós temos falhado nas ênfases de nossa pregação. E tudo que eu estou falando aqui na live, muitas vezes veio a mim com uma correção de Deus. Eu oro para que essas verdades toquem tão fortemente o seu coração como também tem tocado o meu. Na maioria das vezes, Deus não cura alguém. É porque se ele for curado, Deus o acabará perdendo ele para o seu reino. Ele vai perdê-lo para o inferno. Jesus disse: é melhor você entrar no céu com um dos olhos faltando do que você perder a sua vida e ir para o inferno. Pastor Ismael, Tchel Castro, lá de Florianópolis, Santa Catarina, homem abençoado por Deus, seja bem-vindo à nossa live, meu pastor. Jesus disse: é melhor você entrar no céu sem uma das mãos do que você entrar no inferno completamente perfeito. Liliana Terra, paz do Senhor, minha querida. Esta é a outra face do milagre. Estamos vivendo a geração de Eli. Entendeu, pastor Ismael? Estamos vivendo a geração de Eli. Eli deixou a lâmpada de Deus se apagar no tabernáculo. E estamos deixando a lâmpada de Deus se apagar dentro da igreja, dentro das nossas vidas, dentro de nossos casamentos. Famílias estão sendo desfaceladas. Deus havia ordenado aos filhos de Arão que dessem manutenção diária ao candelabro. É todo dia, amados. É todo dia você tem que dar manutenção. Manutenção à sua vida. Manutenção aos seus pensamentos. Manutenção à tua mente. Manutenção aos teus olhos, manutenção à sua boca, manutenção às suas palavras, manutenção ao seu coração. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar na sua vida, meu irmão. A outra face do milagre.
Pastor Ismael, está muito difícil da gente orar pelos outros, ou para os outros. Uma irmã, uma certa vez, era paralítica. Ela disse: pastor Abrão, ore pela minha perna direita, que eu não quero perder a aposentadoria e quero continuar aleijada com a perna esquerda. Eu falei: Jesus não vai te curar, minha irmã. Se você não ser curada das duas pernas, você vai morrer na cadeira de roda recebendo esta migalha do INSS. Esta é a face do milagre. As pessoas querem milagres para continuar a pecar. Às vezes Deus cura o cego e ele começa a ver. E ele cai na cobiça dos olhos. Ele cura o surdo e o surdo começa a ouvir coisas que não deve. Ele cura o mudo e o mudo começa a fazer fofoca dos outros. Você entendeu? Às vezes tem milagres que condenam a pessoa. Às vezes o milagre não vem para o bem da pessoa. Às vezes tem milagres que condenam a pessoa. Nós temos que sempre manter a manutenção diária do candelabro. Sedes renovados na mente, na alma e no espírito. Obrigado, meu pastor Ismael. Amados, era uma manutenção diária do candelabro. Sempre você tem que repor o óleo. Tem que repor. Não pode faltar óleo. Para que a lâmpada não se apagasse nunca, nunca, nunca. Mas o sacerdote tornou-se relapso. Sabe o que é a palavra relapso? A palavra relapso, ele tornou-se descuidadoso, descuidado, incoerente, passivo, relaxado. Esta é uma palavra boa, pastor Ismael, para você pregar no encontro de pastores, meu querido. Aleluia. Se for convidado para pregar num congresso de pastores aí, meu querido, fala sobre "e a lâmpada se apagou". Aleluia. Eu vou ler o texto de Romanos que ele colocou ali, mas eu vou ler no comentário dele. Eu estou até com a Bíblia aqui, mas o tempo que eu levo para abrir a Bíblia, achar o texto, mas já está ali. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? O povo passou a distanciar-se de Deus. E naqueles dias a lâmpada veio a se apagar. Meu Deus. Esta é a geração que estão com suas lâmpadas apagadas. Lâmpadas apagadas. Hoje você liga a televisão e
E você vê tanta coisas absurdas acontecendo dentro da casa do Senhor. Há poucos dias, essa semana aí, eu vi uma jovem denunciando o próprio marido, que é pastor, que estava tendo um caso com um guitarrista da igreja. Olha, e na rede social, a esposa traída do pastor, ela tinha acho que 1.000 seguidores, ela está com quase 1 milhão de seguidores. Porque hoje a internet virou terra de ninguém. As pessoas hoje se preocupam com clique, se preocupam hoje com seguidores, com mídia, com redes sociais. É um absurdo, gente. A internet está destruindo o evangelho. Está acabando com a obra de Deus, a internet, o YouTube, o Instagram, as ferramentas que crê que foi dada por Deus para o nosso bem, está sendo usada para Satanás. E o diabo está conseguindo infiltrar no meio deste meio da internet e está entrando nas igrejas, na vida dos cristãos e muitas coisas estão sendo reveladas e muitas coisas estão sendo descobertas e muitas coisas estão vindo à tona e está escandalizando demais o evangelho. Ontem eu vi um pastor da convenção, eu não vou citar o nome da igreja, eu não estou aqui para escandalizar o evangelho. Um pastor da convenção de 88 anos de idade. Ele arrancou o microfone da mão do presidente do campo da igreja, à força. E ele falando com a igreja, eu sou o presidente da convenção. É eu que mando. É eu que mando. E eu vou continuar como presidente da convenção. Amados, a igreja de Deus, a obra de Deus. Antes de ter se apagado a lâmpada do Senhor, gente. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar, Rita de Cássia Lopes. Eu preguei esta mensagem no congresso de líderes e pastores no estado do Espírito Santo e tinha pastor arrancando até o cabelo da cabeça. Todos de cabeça baixa, porque a maioria deles estavam com a lâmpada quase apagada. Eu estou com 64 anos, amado, há 40 anos servindo ao Senhor. Mas a lâmpada está acesa. A lâmpada está acesa. Aleluia. A lâmpada está acesa. O candelabro fala do Espírito Santo de Deus. Esta figura fica claramente comprovada em duas outras porções da Bíblia. No capítulo 4 de Zacarias, o profeta, tem uma visão do candelabro. E o Senhor aplica ao Espírito Santo dizendo,
não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando Paulo fala que não devemos apagar o Espírito, Paulo fazendo uma alusão ao candelabro no tabernáculo de Moisés, que nunca deveria se apagar. Mas muitos crentes estão apagando o candelabro. Muitos crentes estão apagando a lâmpada. Meu Deus. Eu vi um vídeo no YouTube de uma missionária trazendo uma palavra dizendo que estamos vivendo em uma geração de prostitutas do Evangelho. Ela usa esta expressão, prostitutas do Evangelho. Ela usa esse linguajar. E aí ela mostra um congresso de mulheres que estava tendo em São Paulo. Tudo que você pensa de carne, de desejo carnal, estava sendo praticado neste congresso, em nome de Deus. Meu Deus. O pastor Ismael acabou de falar aqui sobre prostituta, tá vendo? Lá no livro de Oséias. Obrigado, pastor. Porque aqui no meu celular os comentários não estão carregando. O Ismael acabou de falar aqui sobre prostituta, tá vendo? Lá no livro de Oséias. Deixa eu olhar. Israel é comparado a uma prostituta justamente no livro de Oséias. Olha. Eu fui a uma formatura de obreiros, a igreja lotada, toda quieta, mas um ano após a mensagem dura que preguei, o segundo pastor fumava maconha, bebia e batia na esposa. Olha. O candelabro é figura do Espírito Santo. O seu agir na igreja e esta geração de Eli permitiu que ele se apagasse. Então estamos diante de um fato. Estamos diante de um fato. E é real. Esta geração perdeu o mover de Deus, pastor. Esta geração perdeu o mover de Deus. Esta geração perdeu o mover de Deus, pastor. Meu Deus. Esta geração perdeu o mover de Deus.
Se a aguinha do Pai. Será que não é bom? Eu? Aleluia. Até o meu bichinho está sentindo a presença de Deus aqui, gente. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 1 Coríntios 10 e 11. Está tudo na Bíblia, gente. Paulo já falava sobre isso. Meu Deus! No capítulo seguinte, a gente lê que a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. E foi dito Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Meu Deus! A glória de Deus foi embora. Esta foi uma geração que perdeu a presença do Espírito Santo. Eles ficaram frios a tal ponto que os sacerdotes se envolviam em prostituição na porta do templo de Deus. Essa geração de Eli é um exemplo a não ser seguido. Entendeu, Lu Alves? Mas confiaste na tua beleza e te corrompeste por causa da tua fama e prostituições a todo que passava para veres a sua nudez. Hoje eu estou terminando a primeira parte da mensagem do estudo. É uma série, tá bom, amados? Mas à noite eu vou voltar com ela. Eles pecaram terrivelmente contra o Senhor e por isso Deus os julgou. Qual foi o motivo desta geração? Ter perdido a presença de Deus. Onde eles falharam? Qual foi o motivo desta geração? Aonde que eles falharam, pastor Abraão? Responda para mim aonde que eles falharam. Aonde que eles falharam, pastor Abraão? Responda para mim aonde que eles falharam. Em fazer da presença de Deus tão somente um amuleto. Um amuleto. Gente. É o que muita gente está fazendo, não buscava ao Senhor para o adorar. Quase ninguém mais ia a Siló, onde estava o templo. É o que muita gente está fazendo, não buscava ao Senhor para o adorar. As pessoas não estavam interessadas em ir à casa do Senhor e buscar a face dele. Nem tampouco havia alguém em louvá-lo. Somente na hora do aperto, eles então
quiseram fazer da presença de Deus um amuleto. Um amuleto que resolveria todos os seus problemas. Israel saiu para a batalha. Israel, ele sai para a batalha e ele foi derrotado pelos filisteus. Com medo de serem novamente derrotados, eles mandaram buscar a arca de Deus e a trouxeram ao campo de batalha. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor e dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofinéias e Finéias, Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Fátima Gomes. Aqui eu termino a primeira parte. Amém? É 1 hora. Cada episódio é 1 hora. Primeira parte da mensagem da série A Outra Face do Milagre. Meu Deus. Note que os filisteus ficaram com medo da arca, pois eles, na condição de gentios pagãos, também acreditavam na força dos amuletos. E isto mostra que os filhos de Israel já haviam adotado esta forma mundana de pensar. Para esta geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador e sustentador de todas as coisas. Já não era mais o Salvador de seu povo. Já não era aquele que é digno de honra e glória. O templo estava abandonado em Siló. As pessoas não iam mais em sua presença para reverenciá-lo, para declararem seu amor, confiança e dependência. Deus tinha tornado para aquela geração algo a ser lembrado. Algo a ser lembrado apenas na hora da necessidade. Mesmo na hora da necessidade, eles não buscaram a presença do Senhor. Apenas mandaram buscar a arca, pois o que fazem de Deus não resolve tudo. Nem se deram ao luxo de ir buscá-lo. Querem que ele venha resolver seus problemas, não fazem o mínimo de esforço. Eu sei disso, muitos, na minha experiência pastoral, pastor Ismael, há aqueles que não se importam em buscar a presença do Senhor. Quando os convidamos para os cultos, nunca podem.
Mas quando estão enfrentando uma situação difícil, já estão ligando para saber se podemos ir orar com eles. É isso aí, gente. Esta geração está fazendo a mesma que o povo de Israel fez. Vá buscar a arca. A arca era o amuleto da nação de Israel. Eles não queriam nem ir no templo em Siló. O nosso negócio é a arca. Você vai levar esta rosa para casa e vai trazer no culto da semana que vem ou amanhã. Você vai levar esse óleo que nós trouxemos lá do Jordão. Vamos dar amuleto para o povo. Vamos dar um amuleto para o povo. O povo nos satisfaz com o amuleto. Vamos dar lenço para o povo. Vamos dar uma pedra branca para o povo. Vamos dar para o povo um sabonete cheiroso. Vamos dar para o povo um vasinho cheio de mel. E o povo vai indo, sendo doutrinado, ensinado nesta cultura do amuleto. A cultura do amuleto. E como isso cresce no meio pentecostal. O meio pentecostal que diz que tem a presença de Deus. Amados, às vezes ele nos chama para orar até na casa deles, mas quando o pastor os chama para cultuar ao Senhor e render-lhe glórias, não querem. Mas quando os negócios vão mal, querem que vamos orar em seu trabalho. Eu já fui orar em um monte de empresas. As empresas nos chamam para orar. E eles ainda chegam perto da gente e ainda falam: pastor, o senhor sabe que eu não sou muito de ir à igreja, mas por favor, ore por mim. Ore por mim. Nossa geração precisa aprender a temer e amar ao Senhor, em vez de querer tratá-lo como empregado. Deus não é seu empregado. A geração de Eli não buscou ao Senhor e fez dele apenas um resolvedor de encrencas, de problemas. E por isso perderam a sua presença. E então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota para Israel, porque 30.000 homens de pé, morreram. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Os 3 filhos de Eli morreram. Os 2 filhos de Eli acabaram morrendo. Eles perderam a presença do Senhor. Esta perda foi algo tão terrível que a nora de Eli sofreu mais com ela do que com a morte do sogro e do marido. Estando, pois,
a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas que a arca de Deus tinha sido levada, o sogro, o seu marido, tinha morrido. Ela encurvou-se e deu à luz, e veio-lhe as dores. E quando estava morrendo, disseram as mulheres que assistiam à sua morte: não temas, pois tivestes um filho. Ele, porém, não respondeu, e nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: e foi-se a glória de Israel. E disse ela: porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E falou mais: e foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19, 20, 21 e 22. Até mais tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dorival Bezerra da Silva, Alu Alves, Pastor Ismael, Gilberto, eu agradeço a vocês por ter ficado até o fim da live. À tarde eu vou voltar. Ali para 18 horas eu estarei com a segunda parte da mensagem, a outra face do milagre, tá bom? Gilberto Rodrigues, seja bem-vindo, Gilberto. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Gilmer Swagger, Ministério. Gilberto, que bênção. O Gilberto, ele não sabe, mas eu tenho uma estante aqui, só de material do Gilmer Swagger, meu irmão. Olha lá, ó. Essa estante está toda cheia de DVDs de pregações do pastor Gilmer Swagger. Nós temos, Gilberto, 3 mil DVDs de pregações do pastor Gilmer Swagger. 3 mil. É muita coisa, né? Olha aí, olha. Todos os DVD novos, tá vendo? É uma bênção de Deus, meus amados. E foi-se a glória de Israel. Nós temos muita pregação aqui que não tem no YouTube. Aquele material do YouTube era tudo da minha coleção. Glória a Deus. O que eu estou vendo com o Gilberto aqui, parece que ele tem ligação com o ministério do pastor Gilmer Swagger. Eu também tenho, Gilberto. Aleluia. Nós conhecemos o pastor Gilmer Swagger pessoalmente. O pastor Gilmer Swagger teve no Morumbi, teve também no Maracanã, teve também em Limeira, São Paulo. O pastor Gilmer Swagger teve em Brasília, teve em Goiás também. Ele
Ele teve aqui também no Ginástico, em Belo Horizonte. Teve no Minas Centro, aqui também em Belo Horizonte. Teve no Mineirinho, aqui em BH, em Belo Horizonte. E nós, então, os pastores aqui da nossa cidade, tivemos o congresso com ele, Labaredas de Fogo, através do Evangelho Quadrangular, pastor Jerônimo Onofre da Silveira. Isso foi lá dos anos 90 e tantos, tem muito tempo isso. Mas foi muito bom. Foi muito bom ter conhecido esse grande homem de Deus. Muita bênção. E hoje, graças a Deus, eu agradeço ao pastor Gilmer Swegger, porque eu não sabia pregar o Evangelho. Eu não tinha o dom da pregação e eu comecei a buscar. Falei, Jesus, me deu o dom da pregação. Me ensina a pregar, Senhor. Eu comecei a pregar o Evangelho e me espelhando muito nesse pregador, que hoje está com 89 anos. 89 anos. E Deus me deu para mim esse talento, Ele me emprestou esse talento, né? E hoje eu viajo o Brasil pregando o Evangelho. Ele me curou da lepra e nós temos ido pelo nosso país levando esta palavra de salvação para o mundo, em nome de Jesus. Mas tudo começou lá nos anos 80, glória a Deus. Quando ele pregava na África do Sul, a purificação da alma humana. Abrace Jesus aí do leprosário. E Jesus veio no meu coração. Aleluia. Deus abençoe vocês. Se você desejar nos abençoar aí com Pix, com uma oferta de amor e no ano novo aí, presente de ano novo, pode, você tem toda a liberdade, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.